Oi, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Guete Brito, sou diretora e coordenadora da APEP, Apoio à Pesquisa Paciente de Cannabis, e nós estamos aqui hoje com dois advogados, Vanildo Júnior e João Pacioli, para falar aqui com vocês, resumidamente, sobre o recurso extraordinário que foi julgado ontem, né, no STF, com o quarto voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, antes eu vou apresentar os nossos dois convidados. Vanildo José da Costa Júnior, advogado criminalista com mais de 23 anos de experiência na área criminal, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela UCAM, mestrado em Direitos Humanos, em Direito Humano Penal pela Universidade de Salamanca, Espanha, advogado da PEP e autor do primeiro habeas corpus que foi o meu no Brasil, e atual advogado da PEP que toca o nosso jurídico. Seja bem-vindo, Júnior. E o Jonathan, que trabalha no mesmo escritório junto com o Júnior, Jonathan Scioli Lins, ele também é advogado criminalista, especialista em Direito Penal e Processo Penal, e pós-graduado em Direito Político e Eleitoral. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Obrigado. E, bom, como algumas pessoas acompanharam aí ontem, né, nós tivemos um voto, né, acho que ficou meio que mais do mesmo, mas depois a gente vai entrar em alguns detalhes da prática eventual que isso vai refletir no nosso dia a dia. E eu vou fazer a primeira pergunta para o Jonathan, que ele vai dar um resumo aí de como que isso começou, para quem não acompanhou, né, esses anos todos, esse recurso extraordinário. Então, Jonathan, você pode falar para a gente um pouquinho, né, como que foi que se deu esse recurso extraordinário lá no STF? Claro, esse recurso começa num caso concreto lá de São Paulo, no presídio de Diadema. Um preso foi encontrado com um invólucro de maconha dentro de um marmitex, que era para uso próprio. E ele foi denunciado por isso no artigo 28, né, da Lei 11.343, que é a que a gente está debatendo aqui no STF agora. E, em sentença, o juiz condenou ele a 2 meses de prestação de serviço à comunidade. A Defensoria Pública de São Paulo recorreu e, em segunda instância, lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, mantiveram essa sentença. E aí foi interposto o recurso extraordinário que está sendo julgado agora. Então, na realidade, tem essa base do caso concreto que se transformou numa repercussão geral e está sendo julgado agora no Supremo Tribunal Federal. É interessante que ontem, para quem assistiu, para quem acompanhou o voto do Alexandre de Moraes, que ele frisou muito, ele focou muito na questão que da justiça de ter uma decisão para a pessoa preta, pobre, favelada, e para a pessoa branca, que hoje não é muito assim que acontece, né? Então, eu vou aproveitar essa observação e jogar a próxima pergunta para o Júnior, que é advogado criminalista há muitos anos, né? Inclusive soltou aí umas personalidades, Garotinho, né? O Júnior, ele é bem atuante nessa área criminal. Então, Júnior, o que você assistiu ontem, né? Você acompanhou o voto do Alexandre de Moraes, e ele frisava muito nessa preocupação, primeiro de combater o tráfico, e de um outro lado, né, que ele enxerga, né, que do jeito que está hoje não está funcionando e não pode continuar. Então, alguma mudança tem que ser feita. Então, ele coloca ali essa preocupação da igualdade, né, dessa decisão, se eventualmente, né, virar aí uma mais que jurisprudência, uma súmula vinculante, né, repercussão geral. Aí eu queria que você abordasse um pouco sobre, né, essa parte do voto do ministro Alexandre de Moraes. Guete, inicialmente eu agradeço o convite, tá? É um prazer sempre participar com você. No meio jurídico, todos estavam ansiosos justamente pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, em especial pelo fato dele ter sido secretário de Segurança de São Paulo.
Então, esse voto do Alexandre de Moraes ontem, no sentido de ir no caminho da descriminalização, surpreendeu muita gente, porque as pessoas achavam que o Alexandre de Moraes, pelo fato dele ter sido secretário de Segurança de São Paulo, ele iria em sentido contrário, né? Mas não, muito pelo contrário, né? Ele foi muito enfático na questão que o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, ele não definiu os critérios objetivos, né? E ele fala claramente que muitas das vezes existem flagrantes em todo o Brasil de forma diferenciada. Às vezes, aquela pessoa que é pega com 20 gramas numa periferia ou num local pobre, ela é tratada diferentemente de uma pessoa que é pega com 20 gramas na Zona Sul. Então, ele trouxe, com muita primazia, essa questão do enfoque social. Tá? E nós sabemos que, quando houve a modificação do artigo 28 da Lei de Drogas, o objetivo era tornar, né, o usuário que não mais fosse penalizado, e sim com medidas administrativas. E o que nós percebemos hoje no Brasil, que os meios de persecução penal, né, seja o delegado, seja o juiz, seja o promotor, eles passaram a utilizar o artigo 28 da Lei de Drogas, né, como forma de manter as pessoas presas. Então, cada vez mais, em razão dessa discricionalidade, né, que a lei deu ao legislador, essas pessoas elas acabaram ficando mais presas. Ou seja, se nós formos hoje ver o percentual de pessoas que estão presas por tráfico hoje no Brasil, a grande maioria são em pequenas quantidades de drogas, né? E o Alexandre frisou muito bem que, na sua grande maioria dessas pessoas, são pessoas pobres, são pessoas negras, são pessoas de uma classe social menos favorecida. E isso nós temos que mudar no Brasil. Isso acho que já está... todos já estão cientes, todos sabem que isso é algo que acontece no Brasil. E, como o direito é dinâmico, nós precisamos mudar essa lei. Eu não sei se eu estou certa, o Jonathan, me corrige se eu estiver errada. Ele fala, hoje em dia, né, na prática da advocacia criminal, tem a famosa audiência de custódia. Essa audiência de custódia, ela acontece apenas para ver a legalidade da prisão em flagrante. Me parece que um dos pontos do voto do Alexandre de Moraes, ele coloca uma possibilidade de entrar, parece que quase no mérito, né, se ele é usuário ou traficante, porque ele fala lá pelas tantas que ele fixa ali entre 25 e 60 gramas, considerado, se a pessoa for pega com essa quantidade, ela ainda é usuária, que são os critérios objetivos, né, da parada, digamos assim, os critérios objetivos. Mas ali ele fala assim, não, mas independentemente se a pessoa for pega com balança junto, com telefone, com listinha, que dão indícios de tráfico, né, a pessoa pode ainda ali ser acusada de traficante. E se ele for pego acima desse peso e for acusado de traficante, na audiência de custódia ele pode entrar quase que no mérito, é isso mesmo? Então, a audiência de custódia é exatamente isso, para verificar a legalidade da prisão, né? Se ele vai responder o processo preso. O que o ministro tentou balizar ali, de certa forma, foi um critério objetivo praticamente para a soltura, porque há uma demanda no Supremo Tribunal Federal, até pelo número de habeas corpus, do superencarceramento. Então, ele está tentando balizar ali, de uma certa forma, que ele deixou escrito lá no final, que até 25 gramas, o juiz teria que justificar se tem outros aparelhos, outros artefatos que qualificam aquilo como uma possibilidade de tráfico, e aí a pessoa vai responder presa.
entre 25 e 60, na realidade, o próprio suspeito ele poderia demonstrar que é um consumidor, né, daquela droga. E aí a gente já entra também, apesar do voto ser muito positivo para essa luta, em certas críticas a respeito disso, de como é que vai ser provado, de como é que isso é feito no dia a dia, né, na justiça. Mas, apesar disso tudo, ainda tem algumas brechas em relação a isso, porque a gente vê até em processo de tráfico de droga que é fácil para o juiz começar a entender que aquilo é um tráfico na medida em que ele coloca como tal localidade é sempre vinculada a tráfico. E aí a gente vê, e tem sempre que impugnar muitas perguntas em relação a isso, que às vezes o Ministério Público pergunta se naquela localidade é possível vender drogas sem ser de facção, ao invés de perguntar se o réu é de facção. E aí o réu responde, não, ali só pode vender com facção, e aí ele entra num tráfico, ao invés de uso, exclusivamente pelo local que ele estava. Então, esse balizamento que ele utilizou até veio do direito português, os 25 gramas, que o Barroso já tinha usado também em 2015, mas até os 60 é aquilo que a gente estava conversando, que o Bonito falou. 60 gramas é baseado no que a justiça considerou do homem branco médio que ele consumiria e que isso na justiça não está sendo visto como tráfico. Então, é trazer a régua que estão utilizando para o homem branco para quem é negro e está sendo acusado também por esse crime. Margarete, eu acho nessa sua pergunta é muito importante, porque é o seguinte, eu acho que o grande desafio do Supremo Tribunal Federal vai ser definir esses parâmetros. Tá? Qual é o parâmetro que nós deveríamos utilizar como objetivo? É 25 gramas? É 60 gramas? Né? No próprio voto do ministro Alexandre de Moraes, ele dá até a possibilidade, como muito bem foi frisado para você, em caso que seja superior a 60 gramas, que o juiz analise no caso concreto se ele é usuário. Né? Como analisar se uma pessoa que está acima de 60 gramas é usuário? Então, acho que esse é o grande desafio do Supremo Tribunal Federal, é objetivar esses parâmetros. Isso que é o mais difícil, né, nessa tentativa do Supremo de ocupar esse espaço que o Poder Legislativo, pelo fato de nós termos um Congresso que é conhecidamente conservador, é um Congresso que não quer entrar nesse tema, só que a sociedade ela é dinâmica, ela muda. Né? Então, eu acho que esse é a grande dificuldade do Supremo, vai ser esse parâmetro, a utilização desse parâmetro, né? De tentar objetivar isso. É tão interessante que, dos ministros do Supremo, o que eu entendo como mais progressista nessa questão da descriminalização é o ministro Barroso. Mas você pode ver que no voto ontem, o Alexandre de Moraes, né, já está até possibilitando um percentual maior do que o próprio ministro Barroso. Então, você vê como é dinâmico o direito, a sociedade está muito dinâmica. Então, aquilo que o legislador não está conseguindo, porque não quer enfrentar, o Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal está tentando balizar isso, mas não é fácil. A gente sabe, todo operador do direito sabe a dificuldade que é basilar esses parâmetros. Agora, o ministro Gilmar Mendes, no voto dele, ele tenta incluir outras substâncias para além da maconha. Isso também foi um debate. Vocês acham que, pelo fato de constar no voto do Gilmar Mendes, né, a questão de outras drogas, isso pode, no dia a dia, virar uma jurisprudência na defesa de usuários de outras substâncias que forem pegos com uma quantia ínfima, né, para também diferenciar de usuário de traficante? Então, vamos lá, deixa eu tentar responder isso aí. Né? Essa pergunta, Guedes, é muito importante pelo seguinte, porque esse questionamento, para quem não sabe, o que está sendo questionado, né, nesse recurso extraordinário? Está sendo questionado se o artigo 28 da lei, se ele é constitucional ou não, se ele agride ou não o artigo 5º, inciso 10. Né? Porque o artigo 5º, inciso 10, ele fala da intimidade da vida privada.
Então, entende-se que o artigo 28 ele está entrando na vida privada das pessoas. Tá? Então, por isso que está esse questionamento. Tá? Quando você fala que o ministro Gilmar Mendes, de fato, no voto dele, ele abrangeu essa quantidade não só apenas para a maconha, né? Ele incluiu outros tipos de drogas. Nós hoje só temos 4 votos, tá certo? Então, eu acho que durante esse transcorrer do julgamento desta ação, muita coisa vai mudar. Por isso que ontem o ministro Gilmar Mendes ele pediu vista, né, a presidente para que ele apresente uma solução consensual. Então, eu já acredito que o ministro Gilmar Mendes ele já vai trazer novas argumentações, né, que possa tentar, de forma consensual, levar ao colegiado a perquirir esses parâmetros, que, como no meu entendimento, eu acho que é o mais difícil. Eu já acredito que o ministro Gilmar Mendes já vai devolver esse processo, né, com uma nova roupagem, com esse novo solução consensual, com esse novo voto dele. Esse é meu entendimento. E você, Jonathan, também acredita que é por aí? Eu acho que também vai se tornando cada vez mais visível que eles estão focados na maconha nesse julgamento, né? O Gilmar Mendes entendeu que era inconstitucional o artigo, então qualquer droga estava ali dentro. Mas quando o Edson Fachin, que é o próximo, vota e diz, olha, mas o caso concreto é sobre maconha, por isso eu estou determinando em razão da maconha, você vê que todos os outros ministros passam a tratar só da maconha. Então, às vezes, essa tentativa do Gilmar Mendes é realmente dar um passo para trás, estabelecer, né, que seja maconha e quais são os passos em relação à maconha, mas certamente isso já é um grande passo para a gente discutir as próximas, né? Certamente um avanço. Uma pergunta técnica. Embora os detalhes de cada voto, de cada ministro, eles não se tornem, não existe nenhuma vinculação para as instâncias inferiores, acaba que no dia a dia de vocês, que são defensores na área criminal, vocês devem utilizar isso, né, para dizer, olha, os ministros lá no STF estão pensando assim, assado, e pega trecho desses votos e coloca ali como uma jurisprudência. É assim que acontece? Exatamente, exatamente. Como ainda o colegiado não tem uma definição, né, para que nós possamos tratar como repercussão geral, o operador do direito ele passa a utilizar como critério analógico o voto de cada ministro. Tá? O voto de cada ministro é importante, tá, para que hoje nós, operadores do direito, quando pegamos um caso em concreto, né, ou seja, de forma muito simples, quando a gente pega uma pessoa, um garoto hoje que foi pego com 30 gramas de maconha, tá, nós já vamos passar a utilizar aqueles ministros que tiveram os votos que estão dentro dessa delimitação. É muito importante tudo isso que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Porque além dele ser um argumento de autoridade, né, um ministro falar o que falou e escrever e ter um voto em relação a isso, acaba que os juízes também da primeira instância sabem que o final do processo é o Supremo Tribunal Federal. Então, se esse entendimento está lá, não tem por que aqui ficar fazendo essa maré contra, né? Entendi. Bom, eu vou passar para as considerações finais, porque a gente não queria fazer nada muito longo, porque já tem bastante informação por aí sobre isso. Então, assim, vou agradecer aí a disponibilidade de vocês dois e passar aí para as considerações finais. Se quiserem divulgar trabalho, livro, site, Instagram, fiquem à vontade. Jonathan, você primeiro. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e de explicar esse tema que é caro para o direito penal, mas na realidade ele é de suma importância à sociedade, né? O que o Supremo Tribunal Federal está se debruçando vamos parar de olhar para as drogas como assunto do direito penal e ver sob a ótica da saúde pública para que as políticas públicas sejam baseadas nos locais certos, né? Então é muito bom estar aqui, agradeço a oportunidade e é isso. Quando quiser, é só chamar.
Obrigada. Júnior. Guete, também nós agradecemos, também agradeço, como titular do escritório, essa oportunidade, e dizer o seguinte, que o tema, ele é difícil para a sociedade ainda observa esse tema com muita paixão, né? É paixão daqueles que são contra e paixão daqueles que são a favor. Tá? Mas eu acho que o mais importante que nós temos que trazer à baila é a questão da saúde pública. Tá? A questão da saúde pública é muito importante. Até hoje, todo o combate que foi feito, o combate às drogas, foi ineficiente. O Estado não conseguiu combater as drogas. Tá? Nós percebemos hoje que os nossos presídios estão repletos de jovens que perdem suas vidas, em especial pessoas pretas, pessoas pobres, né, que não têm condições de enfrentar esse quadro social. Então, acho que a sociedade não pode fechar os olhos a isso. Isso é algo que nós temos que discutir. E é isso que o Supremo Tribunal Federal está tentando fazer diante de um silêncio de um Congresso conservador. O nosso Congresso é conservador. Nós podemos verificar que hoje o presidente do Senado ele já se contrapôs ao voto ontem do ministro Alexandre de Moraes. Mas, ao mesmo passo, ele não consegue colocar uma pauta específica para enfrentar isso. Nós precisamos enfrentar essa questão como sociedade. Quer ver um exemplo concreto? Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, ele me parece, né, e eu acredito que está indo nesse sentido, de descriminalizar, né, o artigo 28. Vamos lá. Quando descriminalizar, os usuários vão comprar de quem? Então, a gente passa a entender também que é necessário, ao passo que a gente começa a tratar, né, da descriminalização, a gente também tem que tratar sobre a questão da fabricação e da venda, que essas coisas elas são associadas. A gente não pode apenas ficar numa questão pura e simplesmente de uma questão dogmática da paixão e esquecer isso, porque a sociedade está aí, ela está todo dia, né, as pessoas consomem, né, e nós temos que verificar isso com o olhar da saúde pública e não com o olhar discriminatório. Muito obrigada, então, gente. Um grande beijo e é isso. Quem gostou, curte aí, aperte o sininho para receber mais, vai ficar no nosso YouTube, espalhem aí para todo mundo e mande aí suas sugestões de que mais coisas vocês querem que a gente debata por aqui. Então é isso. Beijo. Beijo aí. Tchau, Até a próxima.